Por falar em Lula, tem uma entrevista hoje do Marcelo Debrecht, que é na Folha de São Paulo, e deixa eu dizer uma coisa, a entrevista precisa ser lida por aquele que está lá. Eu recomendo que se leia a entrevista. Sim, o Marcelo diz, olha, o Lula pediu pra gente uma obra em Cuba, queria uma estrada, depois falaram em casa, aí viram que não dava, a gente mesmo escolheu o Porto. Essa pra mim tá longe de ser o lead da entrevista. Ele fala, assim, que o governo, ministros pediram financiamento para a campanha eleitoral em Angola, que ele disse que saiu do cofre do Odebrecht, não do BNDES. Agora uma questão fundamental ali. A questão fundamental é o papel do BNDES. Eu lembro que o Marcelo Debrecht está em delação premiada permanente. Eu peço que vocês leiam a entrevista, porque muito se falou do dinheiro do BNDES que ia para financiar outros países. Pouca gente se deu conta que isso que o BNDES faz, agências fazem nos Estados Unidos e na Europa. Agências de financiamento. Você financia, não a empresa brasileira, você financia, na verdade, a operação no outro país, desde que tudo que esse outro país vai comprar, compre do Brasil. Portanto, era um financiamento que beneficiava empresas brasileiras. Eu explico direitinho lá no meu blog. Amanhã ainda quero voltar a esse assunto. Mas isso repõe a verdade sobre a caixa preta do BNDES. Cadê a caixa preta? Não tem caixa preta nenhuma. E isso que o BNDES fez para empresas brasileiras, outras agências fizeram nos Estados Unidos e na Europa. A China está querendo entrar com 5G aqui. Vocês acham que não vai ter financiamento nenhum? Não sejamos ingênuos. Eu queria sugerir que vocês, senhores e senhoras, companheiros e companheiras, pudessem ler, quem não leu ainda, leia, por gentileza, a entrevista que Marcelo Debrecht prestou à Folha de São Paulo no dia 9 de dezembro de 2019. Quem não leu, leia. Porque uma mentira, uma grande mentira, ela foi desmascarada neste dia, 9 de dezembro de 2019. A grande narrativa do impeachment da presidenta Dilma, e logo depois quando Michel Temer assumiu, e foi motivo também de debates durante a campanha eleitoral, sobre a questão dos financiamentos do BNDES em relação a obras no exterior. O Porto de Mariel em Cuba, obras no continente africano, obras na América Latina. E o senhor Marcelo Debrecht afirmou categoricamente, e com muita propriedade, vale ressaltar, que não existiu irregularidade nenhuma no BNDES. Ao contrário, criou-se uma narrativa mentirosa de que o Brasil, por exemplo, as fake news lavajatistas e bolsonaristas diziam abertamente que o Brasil estava dando dinheiro para Cuba construir um porto. Vocês se lembram disso? O que é uma mentira. O que é uma grande mentira. E o Marcelo Debrecht explicou. O que existia era uma exportação de serviços. E os empregos que eram gerados eram para brasileiros. Tudo era comprado no Brasil. O comércio nacional é quem recebia, ou quem era o maior beneficiário dessa exportação de serviços. Ou seja, o porto era construído em Cuba, né? O BNDES financiava, mas tudo era comprado aqui. Tudo era proveniente do Brasil. E a Odebrecht chegou a ter 193 mil trabalhadores. E na entrevista, para minha surpresa, ele chegou até a elogiar o ex-presidente Lula, dizendo que Lula vendia muito bem o Brasil. Muito bem. Durante as suas palestras. E isso fortalecia o empresariado nacional local. Sabe quem é que está ganhando agora? O próprio Marcelo disse. Depois da Lava Jato, quem está ganhando agora são as empreiteiras de fora do Brasil. As empreiteiras nacionais se acabaram. Foram dizimadas pela Operação Lava Jato, pela irresponsabilidade institucional desses camaradas. Punissem os corruptos, mas as empresas deveriam ser mantidas. Vamos aqui. A entrevista de Marcelo Debrecht à Folha de São Paulo, a primeira depois de ter deixado a cadeia, desafia a versão que se consolidou sobre supostas irregularidades praticadas pelo BNDES. Se ele está falando a verdade e acha que trata de dados verificáveis, uma mentira grotesca desmorona, avalia o jornalista Reinaldo Azevedo. O colunista comenta diversos trechos da fala de Marcelo, a exemplo do funcionamento do BNDES, da acusação de superfaturamento de obras e da influência do ex-presidente Lula, que para ele vendia bem o Brasil, quando viajava, mas não beneficiava apenas a Odebrecht, mas também outras empresas. Outra conclusão de Reinaldo ao analisar a entrevista, abre aspas, o que se tem como certo, aí sim, é que a Lava Jato quebrou a indústria de construção pesada no Brasil. E empreiteiras chegaram e chegarão de fora, ancoradas em agências de financiamento de seus respectivos países, que nos imporão a importação de bens e serviços, gerando empregos fora do Brasil, fecha aspas. Quer dizer, essa é uma interpretação absolutamente fácil.
As empresas que vêm trabalhar aqui, porque as nacionais foram dizimadas por esses irresponsáveis, os empregos serão gerados lá fora e não no Brasil. Quando o Brasil fazia obras na África do Sul, os empregos eram daqui. Em Angola, por exemplo, um país onde o Brasil investiu muito, os empregos eram gerados aqui, o comércio nacional era quem ganhava. Entendem, senhores, como esses camaradas destruíram a nação? Com uma mentira. Com uma mentira. É isso que me revolta. Com uma grande mentira ancorada pela Globo. Que, para tirar Lula do páreo, para prendê-lo, a gente quebra tudo, mas a gente prende o ex-presidente da República. Não importa o que aconteça, nós estamos aí, até hoje, sofrendo as consequências. Eu espero que o povo acorde e saiba quem esteve sempre do lado do povo. A luta continua.